Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Esse é um resumo da reunião de domingo, 24 de outubro de 2021. Lembrando que por pouco tempo teu povo santo herdou sua herança. E isso mostra que já tem coroa, pois já recebeu sua herança. Mesmo que por pouco tempo, em um pouco tempo de quase 2000 anos. E por isso que diz, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Foi fiel lá, agora tem que ser fiel aqui. Mas teve que deixar lá a sua coroa para vir na terra, e sem memória, conforme Isaías 63:18, que diz: por pouco tempo teu povo santo possuiu sua herança. Então, nossos inimigos pisaram o teu santuário, tomaram posse do templo. E ali, os nossos inimigos respondem às petições das denominações do catolicismo romano, trazendo cura, dinheiro, perdoando as dívidas, conforme a oração do Pai Nosso do livro Anátema de Mateus, que diz: perdoai nossas dívidas, conforme também a parábola do administrador infiel do Evangelho de Lucas 16:1, onde o administrador infiel é Satanás, que convoca os devedores e lhes perdoa as dívidas, fraudulentamente. Já no Evangelho Escritura de Lucas, a oração ao Pai diz: perdoa-nos os nossos pecados, que é bem diferente, bem diferente. Gratidão, Papai Yausha, por todas essas verdades. Em Zacarias 13, mostra que 2/3 dos filhos de Yausha perecerão e o outro terço será deixado nele, em Yausha. 1/3 foi destruído dentro dos muros, as muralhas de Yaushalã Celestial. Esse terço que foi exterminado foram os que se uniram a seres de natureza diferente, quiseram apresentar diante de Yau uma nova criação, se unindo os filhos de Yausha com os querubins. E isso que foi feito. E mostra a aparência deles em Apocalipse 9:7. E esses foram imediatamente lançados no abismo. Não teve perdão para eles. Foram contra a lei, não podia fazer híbridos. E lá fala que sobre a cabeça deles parecia haver coroa, porque tiveram e perderam cabelos como de mulher, lembrando das filhas de Yausha, caudas de escorpiões, que são castas de demônios. Lembrando da parábola dos 2 cestos de figos, que desceram 1 cesto de figos muito bons e o outro muito ruins. Lembrando da história de José, que é a representação de Mical, e os 2 servos do rei que estavam presos, um copeiro e o outro padeiro, que é uma representação do partir do pão e o cálice, porque isso também está dentro do templo, o pão da proposição e o vinho da oblação. E eles ali são uma representação de sacerdotes, uma representação daqueles que estavam lá em cima e agora estão presos aqui na terra, exilados, presos. E ali tinha um sonho de restituição ao cargo, uma restituição, um sonho de promessa. E dizia que em 3 dias é uma representação de 3 anos do ministério de Filadélfia. Faz um link com o bezerrinho que foi sacrificado quando estava levando Samuel para servir no templo. Sacrificou um bezerro de 3 anos, que é o ministério de Filadélfia, 3 anos e alguns meses. Lembrando ali o copeiro e o padeiro que estavam presos, Gênesis 40. Um foi morto e o outro restituído ao seu cargo. O padeiro foi morto e o copeiro restituído. É representação do padeiro que põe fermento, fermenta a massa, representação do fermento na palavra. Esse que manteve fiel o sangue, cobriu na saída do Egito, na saída da terra. Lembrando que tinha o sangue nos umbrais das portas, era poupado da morte. Quem tinha o sangue nos umbrais das portas, era poupado da morte, que é a representação do copeiro, que tinha o sangue, o vinho. Já o padeiro teve o sonho de 3 cestos de pães sobre a sua cabeça, que representa 3 medidas de farinha que foram fermentados, ou seja, os 3 evangelhos fermentados, que são Mateus, Marcos e João. Aí o irmão trouxe um entendimento maravilhoso,
que aqueles que hoje rejeitam a marca, no entendimento de Mical, a marca de Mical, ficarão para a tribulação, e ali serão atormentados por esses seres abomináveis, que são aqueles que se tornaram híbridos no céu e foram lançados no abismo, e agora eles saem para atormentá-los. E esses que não aceitaram, não quiseram a marca de Mical, serão confrontados a aceitar a marca do antimachia. E se não aceitarem a marca do antimachia, serão mortos. E eles só terão a salvação e uma segunda chance se não receberem a marca do antimachia. Alguns vão receber a marca do antimachia e outros não. E os que não aceitarem a marca do antimachia, se cumpre ali a sexta trombeta de Apocalipse 9:13. São mortos por aqueles que são como serpentes. E os que foram mortos por não aceitarem a marca do antimachia, esses terão uma segunda chance de salvação, porque eles já foram fiéis lá em cima, e eles vieram sem memória. Eles já tinham uma honra, diferente daqueles que seguiram Lúcifer com o corpo celestial e com memória. Esses não tiveram outra chance, tendo sido lançados no abismo de imediato. E esses que têm uma honra lá em cima e aqui não aceitam a marca do antimachia, têm uma segunda chance, e mostra isso na parábola do filho pródigo. Em Lucas 15:4 diz: Qual de vós, tendo 100 ovelhas e perder uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu? Linka com Jeremias 52, que fala das 100 romãs. Aí continuando, vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la, e achando-a, alegre, a põe sobre os ombros e de volta para casa, convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque encontrei minha ovelha perdida. E quando fala que a pôs sobre os ombros, linka com o sumo sacerdote, que tem sobre os ombros as 2 pedras ônix, e ela sustenta o efode, que tem as 12 pedras que representam as 12 tribos. E no versículo 7, Papai Yalcha diz: Eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 juntos que não precisam de arrependimento. E no versículo 8 diz: O qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perde uma, não acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? 10 dracmas remete aos 10 filhos originais de Yalcha. E encontrando-a, convoca as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que havia perdido. Eu vos digo que do mesmo modo há alegria diante dos anjos de Yal por um só pecador que se arrepende. Diante dos anjos de Yal, mostrando que os anjos já estavam lá em cima, quando volta o filho pródigo. E no capítulo 15:11 de Lucas, fala do filho perdido e o filho fiel, o filho pródigo. E essa parábola só tem no livro Escritura de Lucas. E lá fala de um homem que tinha 2 filhos. O mais jovem pediu ao pai sua parte na herança, mostrando ali que eles já tinham recebido a herança, que fala em Isaías 63:18, que por pouco tempo teu povo santo herdou sua herança. E continuando, o filho mais jovem pega sua parte na herança e parte para longe, para a terra, e dissipa toda a sua herança numa vida devassa, gastando tudo, e passou muita fome e privações. Lembrando, né? Privações de tribulação, passou tribulação, chegando até a cuidar de porcos, que lembra que servindo a Jesus Emmanuel, que Jesus significa, isto é um porco. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E essas bolotas são suas próprias fezes, pois o porco não rumina. Ele volta a comer suas fezes para melhor aproveitar os nutrientes. E por isso ele é um animal imundo para os israelitas. E ele passou tanta privação, fome, que desejava comer as bolotas dos porcos. E caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou-me embora, procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos, teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda ao longe, quando seu pai o viu e encheu-se de compaixão.
correu e lançou-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos, porque ele é filho. O filho então disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica e vestiu com ela, pondo um anel no dedo e sandálias nos pés, um anel de casamento das bodas. Trazei o novilho cevado e matai-o, comamos e festejamos, lembrando a festa das bodas. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver, lembrando do ancião que vai fazer justiça aos santos do Altíssimo. Daniel 7:21, soprou o sopro de vida. Aí continuando, ele estava perdido e foi reencontrado. Lembrando que na festa das bodas, os que são filhos vão casar e tem os convidados que participarão da festa, mas não vão casar. No versículo 25 diz: Seu filho mais velho, que é Mical, estava no campo. Quando voltou, ouviu música e danças e perguntou a um servo o que estava acontecendo. Então ele disse: É teu irmão que voltou e teu pai matou um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Foi restituído. Ele ficou com raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, disse a seu pai: Há tantos anos que te sirvo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me destes um cabrito para festejar com meus amigos? Contudo, veio esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, denominações, e para ele matas o novilho cevado? Mas o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo. Ele é o companheiro do Machia. E tudo o que é meu é teu. Lembrando de Eliaquim, que foi dado para ele todas as coisas, toda a administração do rei foi dada para Eliaquim, que é a representação de Mical. Aí continuando. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado, que linka com Apocalipse 3, que o anjo diz à igreja de Sardes: Conheço a tua obra, a tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas está morto. Por isso o irmão estava morto, gastou seu dinheiro com as prostitutas, com o ensino das denominações, o ensino de Jesus Emanuel, que engana todo mundo. Aí o irmão trouxe o entendimento sobre Sansão, em Juízes 13, que é a representação do mensageiro de Sardes, que perdeu o espírito de Ial, quando fez e falou aquilo que Ial não queria que ele falasse. E no final da tribulação de Sansão, seu cabelo começa a crescer e volta para ele o espírito de Ial e a força. E o anjo que anuncia e orienta os pais de Sansão, orienta a eles como proceder quando Sansão nascer, é Mical. E no final dos tempos, é o mesmo anjo que está na terra orientando sobre a palavra, sobre os evangelhos fermentados, orientando Sardes, porém eles não querem ouvir, sendo desobedientes, como Sansão foi desobediente, fazendo um link também com o filho pródigo. São os que estão em Sardes, prostituindo. E em Juízes 13:15, os pais de Sansão, querendo agradecer ao anjo, ofereceu-lhe um cabrito. Porém, o anjo não aceitou e disse: Mas se quiseres preparar um holocausto, oferece a Ial, que é o link com a passagem que o filho mais velho disse a seu pai: Não me destes nem um cabrito para festejar com meus amigos? Eu que sempre estou contigo e te sirvo. Mas esse mesmo disse: Se quiser oferecer um cabrito, que seja para Ial. E quando no capítulo 3:18 de Juízes, Manoé, o pai de Sansão, pergunta o nome do anjo, e o anjo responde: Por que perguntas meu nome? Ele é maravilhoso, porque este nome que ele comemora para sempre eternamente, porque ele comemora o nome de Yahusha, que é o nome que ele recebeu de seu pai. E esse nome é maravilhoso, por isso ele fala: o nome é maravilhoso. E ele não recebe o cabrito porque ele tem temor. E no versículo 20, quando Manoé faz o holocausto para Ial, o anjo sobe na chama sob os olhos de Manoé e de sua mulher, e eles caem com o rosto por terra, porque só assim eles creram que era o anjo de Ial.
que faz um link com Gideão em Juízes 6:11. O anjo de Iau apareceu a Gideão. Gideão lhe ofereceu um cabrito e o anjo ofereceu a Iau. E em Provérbios 8 mostra essas aparições do anjo aos homens, quando diz no 8:30: Eu estava junto com ele, eu andava sempre com Iauxo, o Criador, como mestre de obras, eu era seu encanto todos os dias, brincava em sua presença e encontrava minhas delícias entre os homens, encontrava com os filhos de Adão nessas aparições. E é por isso que em Lucas, na parábola do filho pródigo, o filho mais velho é a representação desse anjo primogênito de Iau. Ele nunca aceitou um cabrito para ele, ele sempre dizia, oferece para Iau, sempre dando honra ao pai. E o pai também dá honra a ele, dizendo, tudo que é meu é teu. E o filho mais velho, Mical, está reclamando porque esse que estava morto voltou a ser filho, dando a ele as vestes, o anel, túnica para servir no templo novamente. E Mical, que vem no final dos tempos, se esforçando, trazendo as mensagens de salvação, e esses rejeitam a mensagem e ainda blasfemam contra ele. Por isso ele fica com raiva. E ele fala: Eu nunca recebi nada para mim, sempre as ofertas eu ofereci a ti. Aí o pai diz a ele: Tudo que é meu é teu, Mical. A atitude dele era para honrar o pai, até nas ofertas, mas ele se tornou um intendente do rei. Por isso o pai fala: Tudo que é meu é teu. E ele consente a respeito do irmão depois que o pai diz: Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado, porque ele também esteve morto, quando estava subjugado à mulher igreja de Apocalipse 12, uma mulher vestida de sol, tendo a lua sob os pés. Porque todas as coisas são uma semelhança das coisas celestiais, porque é assim que as escrituras conversam. E essas revelações são pelo Espírito, através do anjo, que tem a boca de Iau, porque a verdade foi lançada na terra, no final dos tempos. É o que fala em Apocalipse, é como fala em Apocalipse 14, né? O anjo que voava anunciando aos quatro cantos da terra o evangelho eterno. E essa é mais uma palavra que nos alimenta e nos sustenta e nos coloca de pé. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Canal Ensinos de Yao e Yahshua, levando a palavra do reino e da justiça para os quatro cantos da terra. Oh Yahshua, oh Yah, oh Yahshua, oh Yah, oh Yahshua, oh Yah. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Esse é um resumo da reunião dia 27 de outubro de 2021. Em Isaías 63:18 diz: Por pouco tempo, teu povo santo possuiu sua herança. Então, nossos inimigos pisaram teu santuário, tomaram posse. Há muito que somos um povo sobre o qual não exerces o teu domínio, sobre o qual não se invoca teu nome. E assim nós ficamos por muito tempo, sem invocar o nome do Papai Yahshua e Papai Yau, até que a parturiente deu à luz, nascendo filho varão, Filadélfia, e sendo entregue para Mical cuidar, aos cuidados de Iau, porque Mical é boca de Iau. E por pouco tempo o povo santo herdou a herança no céu, um pouco tempo de quase 2000 anos. Lembrando que Papai Yahshua venceu na terra, foi ressuscitado e levado ao céu por Mical e seu exército. Foi sobreexaltado, recebendo o nome que está acima de todo nome. Recebeu o nome de Iau, porque não existe outro nome acima deste. Está sentado na luz inacessível com Iau soberano, até que seus inimigos sejam colocados por escabelo de seus pés, sejam destruídos. Salmo 110, 1. Mical também
é sobreexaltado, recebendo um nome que nunca pode ser esquecido. Yahshua recebe as vestes e a função do sumo sacerdote, e o povo santo se tornam primogênitos de Yahshua, como Mical era antes, e passam a ser sacerdotes, cumprindo Hebreus 12, 22, que fala da assembleia dos primogênitos. E quando diz Yahweh é um, e não há outro além dele, Deuteronômio 6,4, está falando do nome, Iau, ou seja, esse nome é único. O importante é o nome, e é o nome que nós invocamos. Por isso que quando o papai Yahshua subiu vencedor, ele trouxe honra para seus filhos, lhe dando a herança. Por isso que fala em Isaías 63:18, fala que por pouco tempo teu povo santo herdou sua herança, então seus inimigos pisaram teu santuário. Lembrando que em Isaías 22 fala de dois administradores, um infiel e o outro fiel. Aí o rei fala ao infiel: você não pode ser mais o administrador, me presta contas da sua administração. Falando com Lúcifer, que foi achado infiel, sendo transferido toda a administração para Mical, que é fiel. Por isso que em Isaías 22:24 fala que colocou Mical em lugar alto, firme, será trono de glória para a casa de seu pai, junto com sua prole e descendência, até que chegou o dia em que o prego foi arrancado, e caiu ele e sua prole e descendência. E quando fala que eles foram pregados em lugar alto, mostra o momento que eles foram elevados, recebendo sua herança. E quando fala que foi vontade de Yahweh arrancar o prego, e que eles, Mical e sua prole e descendência, caiu, é uma profecia que Mical já sabia que ia acontecer, mas não sabia quando aconteceria. Porque desde que Yahshua subiu vencedor, ele honrou sua família, dando um novo nome para Mical, que é Yahshua, porque ele agora, no céu, é referido como Yau forte e valente. Por isso ele é adorado. E Mical recebeu o nome de Yahshua, porque esse nome nunca poderia ser esquecido. E os filhos de Yahshua foram elevados à condição de primogênitos, que era a função de Mical. Por isso que fala em Hebreus, vocês estão chegando perto do Monte Sião, da Assembleia dos Primogênitos, no plural. E em 2 Crônicas 7:11, ali mostra quando Salomão terminou de construir o templo na terra. Aí aparece Mical, trombeta de Iau, que é aquele que cuida do templo celestial. Lembrando que Iau habita em luz inacessível, onde homem nenhum viu e nem pode ver. 1 Timóteo 6,16. Por isso ele se manifesta por Mical e Yahshua, que são suas duas faces. A palavra fala que Salomão terminou o templo de Iau, que é a representação do templo celestial, e terminou também o palácio real, segundo Crônicas 7:11, que é a representação dos palácios de marfim, que fica no lugar mais alto, no Monte Sião, nos lugares celestiais. Salmo 45. Ali é o trono de Iau filho. E quando ele fala que ele terminou a casa de Iau, que é o templo, linka com aquele que está construindo uma casa estável, cavou, aprofundou e lançou o alicerce na rocha, Lucas 6:46, que linka com Samuel 2:35. E esse é Mical e seu exército, que vai construir essa casa estável, que é o templo de Iau na terra. Lembrando que Mical é Yahshua que cuida do templo, porque ele é Yahshua, porque recebeu o nome de seu pai, por isso é sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7. Aí continuando em Crônicas 7:12, lá fala, e Iau, que é Mical, boca de Iau, apareceu de noite a Salomão e lhe disse, ouvi tua prece e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifício, quando eu fechar o céu e não houver chuva, fazendo um link com aquele que tem a chave de Davi, que abrindo ninguém fecha e fechando ninguém abre, o anjo Mical, de Apocalipse 3:7. Quando eu ordenar aos gafanhotos que devorem o país, quando eu enviar a peste contra o meu povo, fazendo um link com Apocalipse 9, aquele que tem a chave do abismo. Se o meu povo, sobre quem foi invocado o meu nome, mostrando que Mical recebeu o nome de Yahshua, se humilhar, orar, buscar a minha presença e se arrepender de sua má conduta, eu, do céu, escutarei, perdoarei seus pecados e restaurarei seu país, mostrando que ele é sumo sacerdote e que recebe as orações e súplicas e apresenta a Iau. Aí no 15 fala, todavia, meus olhos estão abertos
meus olhos estão abertos e meus ouvidos atentos à oração feita neste lugar, o templo, na terra. E quando fala meus olhos estão abertos, linka com os olhos do anjo Mical, que são como chamas de fogo, que lembra os 7 espíritos de Ial enviados a toda a terra para observar. Apocalipse 1. Lembrando que Mical é trombeta de Ial. Quando ele está falando, é Ial na luz inacessível que está falando. Por isso que é face de Ial. E essa é a revelação, porque é assim que as escrituras conversam. Em Isaías 22:18, falando contra Sóbina, e Sóbina, que é a representação de Satanás, ele é intendente do palácio, porque Satanás não tinha nada com o templo, ele tinha com o palácio real. São 2 lugares distintos, o templo e o palácio, que está no Monte Sião, no lugar acima. Mostrando que Satanás queria fazer morada eterna no palácio, no lugar alto. Por isso que fala em Isaías 14:12-11, fala: subirei à mais alta nuvem, e serei semelhante ao Altíssimo, acima das estrelas de Ial, mostrando a intenção de Satanás fazer morada eterna nos palácios de marfim, onde está o trono de Ial filho, acima das estrelas de Ial, mostrando acima dos filhos de Ialcha que estão no templo, pois o palácio fica acima do templo, mostrando as coisas celestiais. Por isso que fala em Isaías 22:16, falando de Sóbina, intendente do palácio: que possuis aqui? Que tens aqui para querer talhar para ti neste lugar um sepulcro? Pois ele talha para si um sepulcro no alto, e cava na rocha um sepulcro para si mesmo. Mas Ial te lançará para longe, ó homem, sim, ele te apanhará e te fará rolar como uma bola em terreno espaçoso. Será lançado na terra, e lançará Satanás e sua corja por terra, quando Mical e seu exército vai lançar ele por terra, que linka com Apocalipse 12:7, que diz: houve então uma batalha no céu, Mical e seus anjos guerrearam contra o dragão, e ele foi derrotado, foi expulso do céu e jogado na terra. Lembrando que as coisas terrenas são uma semelhança das coisas celestiais, e isso é uma profecia, e é assim que as escrituras conversam. No Salmo 18 diz: eu te amo, Ial, minha força. Ial é minha rocha e minha fortaleza. Meu libertador é meu Ial. Nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e minha força salvadora. Minha cidade forte, seja louvado. Eu invoquei a Ial e fui salvo dos meus inimigos. Lembrando que essas coisas aconteceram com Davi, mas Davi é um profeta, então isso é uma profecia. Aí no 5 diz: as ondas da morte me envolviam. Morte com letra maiúscula, que mostra que é o anjo da morte, o último inimigo a ser vencido, o Emanuel. E Emanuel é mais poderoso que Mical. Porém, a força de Mical vem de Ial, Ial nele, que é a representação de Davi, que era pequeno em estatura e nem armadura precisava para vencer o gigante, porque a força dele estava em Ial. E isso é uma profecia do que aconteceu lá em cima. Aí diz: as ondas da morte me envolviam, as torrentes de Belial me aterravam, cercavam-me os laços do Sheol, as ciladas da morte me aguardavam. Aqui, Emanuel querendo lançar Mical no Sheol, porque Mical e Alcha está no templo, porque é sumo sacerdote, recebeu o nome e as vestes de seu pai. Lembrando a palavra que diz que por pouco tempo teu povo santo herdou sua herança. Em Daniel 8:9 fala do pequeno chifre, que ergueu-se muito até contra o exército do céu. E esse pequeno chifre é o antimachia Emanuel, derrubando por terra parte das estrelas, filhos de Alcha, e colocando aos pés, tomando posse deles. Chegou até a exaltar-se contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o teu santuário, mostrando que o antimachia pisoteou o templo, tomando posse, tirando de lá Mical e Alcha, que é a representação do sacrifício perpétuo de seu pai, que é o cordeiro como que imolado. Por isso que fala em Salmos 18:6, cercavam-me os laços do Sheol, ali Mical e Alcha sendo cercado pelos seus inimigos, para ser lançado no Sheol. Isso dentro do templo. Aí diz: na minha angústia, invoquei a Ial, ao meu Ial lancei meu grito. Do teu templo, ele ouviu minha voz, meu grito chegou aos teus ouvidos, porque de dentro do templo ele gritou a seu pai, porque ali ele não podia lutar contra seus inimigos, para não profanar o templo.
Aí no versículo 8 diz: E a terra balançou e tremeu, as bases dos montes se abalaram. Aí no 9 fala: E de suas narinas subiu uma fumaça, e da sua boca um fogo que devorava. Ele inclinou o céu e desceu, tendo os pés uma nuvem escura. Cavalgou um querubim e voou, planando sobre as asas do vento. Aí fala no 14: E ao trovejou do céu, o Altíssimo fez ouvir sua voz, atirou suas flechas e os dispersou, expulsou-os, lançando seus raios. Então apareceu o leito do mar, e as bases do mundo se descobriam por causa da tua ameaça, pelo vento soprando de suas narinas. Do alto ele estendeu a mão e me toma, tirando-me das águas torrenciais, tirando ele da mão de Emanuel. Livra-me do inimigo poderoso, de adversários mais fortes que eu. Afrontaram-me no dia da minha derrota, mas Iau foi apoio para mim. Fez-me sair para lugar espaçoso, levando ele para a terra, para nascer na terra. Libertou-me porque ele me ama. Iau me trata segundo minha justiça e me retribui conforme a pureza de minhas mãos, pois eu observei os caminhos de Iau e não fui infiel a meu Iau. Isso mostrando a traição no céu dos filhos de Alxa, que ali eram sentinelas do templo, mas por inveja de Mical, que se tornou trono de glória para a casa de seu pai, Isaías 22, 23, se uniram ao antimachia e deixaram seus inimigos entrarem dentro do templo no momento em que Mical vestia roupa sacerdotal, não era roupa de batalha. Por isso ele se deixa vencer, para não profanar o templo. Por isso diz: afrontaram-me no dia da minha derrota. Por isso que em Daniel 8:11 fala: e chegou até a exaltar-se contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. Por isso que fala: fez-me sair para o lugar espaçoso, libertou-me porque ele me ama, fazendo que ele nascesse na terra, em lugar espaçoso. E Iau está preparando a vingança e vai fazer com que esses venham e prostrem aos pés dele e saibam que Iau o ama, que é um link direto com Apocalipse 3:9. E esses inimigos ali se tornaram sinagoga de Satanás no céu. Por isso que Daniel 8:11 diz: e chegou até a exaltar-se contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário e o exército. Sobre o sacrifício, ele pôs a iniquidade, derrubou por terra a verdade e teve êxito naquilo que empreendeu, jogando a verdade por terra. Por isso, hoje, a verdade está na terra, porque o objetivo era que Satanás fizesse o trono dele no palácio e o antimachia tomasse o templo, o santuário. E o ataque foi simultâneo. E a vantagem dele foi que ao filho estava na luz inacessível, porque ele está sentado à direita do Pai soberano Iau, até que Iau coloque seus inimigos por escabelo de seus pés. Salmo 110:1. E ao filho foi poupado. Mical foi poupado na terra, porque não foi poupado no céu. E Alxa foi poupado no céu nesse momento, porque ele não foi poupado na terra. E ali Mical foi traído por parte do seu exército. E tudo isso mostrando que Lúcifer tomou uma parte do exército no céu e o antimachia também uma parte se aliou com ele no céu. Tomou posse deles, cumprindo Daniel 8:11. E Iau, para livrar da mão dos inimigos Mical e Alxa, lançou ele em lugar espaçoso na terra, o arrebatou para a terra. Mas Iau fará justiça, como na ascensão, sendo da mesma forma, Mical vai invocar, e Iau vai falar do céu: é meu povo, e vai tomar eles de volta. E essa é uma revelação feita pelo Espírito, porque a verdade está na terra. E é assim que as Escrituras conversam, porque estão sendo abertos cadeados, e isso é maravilhoso, é muito profundo. Em Daniel 7, mostra aquele que está sentado na nuvem e ao filho, outorgando poder para o ancião Mical, para que ele, com esse poder, possa vencer o último inimigo, que é a morte, o Emanuel, e depois ele devolve esse poder para seu pai, porque ele precisava desse poder para vencer o inimigo na volta dele em Apocalipse 19. E no mesmo Salmo 18 também, mostra a vitória daqueles que vão ascender. No versículo 32 diz: pois, fora Iau, quem é Iau? E quem é rochedo, a não ser nosso Iau?
Ele é Iau que me cinge de força e torna perfeito o meu caminho. Iguala meus pés aos da corça e me sustenta em pé nas alturas, levando ele de volta, né? Instrui minhas mãos para a guerra, o meu braço atender o arco de bronze, isso falando do retorno. Tu me dás teu escudo salvador, linkando com Efésios 6. Alargo os meus passos, os meus tornozelos não se torcem. Persigo meus inimigos e os alcanço. Não volto atrás sem tê-los consumido. Eu os massacro e não podem levantar-se. Eles caem debaixo dos meus pés. Lembrando, farei com que os das sinagogas de Satanás venham e prostrem a seus pés. Aí continua, tu me cinges de força para a guerra e curvas sobre mim os meus agressores. Entrega-me a nuca dos meus inimigos e eu extermino os que me odeiam. Aí continuando, no 49, fala, livrando-me de inimigos furiosos, tu me exaltas sobre os meus agressores e me libertas do homem violento. Por isso eu te louvo entre as nações, Iau, e toco em honra do teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei e ao forte e valente, e age pelo seu ungido com amor, Iau Shamical, por Davi e sua descendência para sempre, linkando com Apocalipse 14, e onde diz que por pouco tempo teu povo santo herdou a herança, aí vieram seus inimigos. E no Salmo 18:8 diz, a terra balançou e tremeu, as bases dos montes se abalaram, e no 10 diz, ele inclinou o céu e desceu, tudo para livrar Mical e dos seus inimigos, linkando com Isaías 63:19, que diz, tomara que fendesse os céus e descesse. Os sentinelas traíram Mical, levando a sinagoga de Satanás até ele, no templo no céu. Também, como aconteceu com Iausha, sendo traído na terra, levando a sinagoga até ele, no Monte das Oliveiras. E isso é maravilhoso, mas uma palavra de revelação que nos alimenta e nos faz crescer em graça e conhecimento diante de Iau e dos homens. Gratidão, papai. Grato a Iausha, grato a Iau, grato a Iausha, grato a Iau, grato a Iausha, grato a Iau. E assim seja feita a vontade do papai Iausha. Canal Ensinos de Iau e Iausha, levando a palavra do reino e da justiça para os quatro cantos da terra. Ó Iausha, ó Iau, ó Iausha, ó Iau, ó Iausha, ó Iau. Assim seja feita a vontade do papai Iausha. Este é um resumo da reunião do dia 31 de outubro de 2021. O papai Iau tem nos dado um ensino gradativamente, porque para se ter um entendimento é necessário ter estudado todos os ensinos anteriores, pois o entendimento é sequencial. Em Jeremias 52:23, ali mostra as 100 romanzinhas na segunda coluna, e essas romanzinhas é a representação dos filhos de Iausha, que como as romãs, eles também têm coroas. Em Apocalipse 3:11 diz, vem logo, segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E em Jeremias 52:12 diz, no 5º mês, no 10º dia do mês, Nabuzardã, chefe da guarda, funcionário do rei da Babilônia. Ele é a representação do antimachia. Entrou em Auxalã. Ele incendiou o templo de Iau, a casa do rei e todas as casas de Auxalã. Todo o exército dos caldeus que estavam com o chefe da guarda derrubou todas as muralhas de Auxalã. O antimachia é chefe da guarda de Satanás. O rei da Babilônia é Satanás, e Satanás é imitador das coisas do papai Iau. Nabuzardã, chefe da guarda, quer ser como Micaial, que é general, chefe do exército de Iausha. As coisas aqui na terra são uma representação das coisas celestiais. Tudo é uma repetição. Em Eclesiastes 1:9 diz,
Não há nada novo debaixo do sol, tudo é uma repetição. E quando fala que derrubou as muralhas de Yal-Shalã, e as muralhas têm a medida de 144 côvados, Apocalipse 21:17, ali representa os 144 mil filhos de Yalcha, o exército de Micaial. É a representação que derrubou o exército, fazendo um link com Daniel, capítulo 8:9, que diz: de um deles saiu um pequeno chifre, o Antimachia, que depois cresceu muito. Aí diz, derrubando por terra parte do exército e das estrelas, e calcando-as aos pés, e chegou até a exaltar-se contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perpétuo, e arrasando o lugar do seu santuário, o templo, e o exército. Sobre o sacrifício, ele pôs iniquidade, derrubou por terra a verdade e teve êxito naquilo que empreendeu. E no versículo 15 continua: Nabuzardã, chefe da guarda, deportou o resto do povo que tinha ficado na cidade, os desertores que tinham passado ao rei da Babilônia, Satanás, e o resto dos artesãos. E isso é representação do que aconteceu lá em cima. Lembrando que os primeiros a serem levados para a terra foi Ial que levou, livrando eles da mão do inimigo e fazendo eles nascerem na terra, na invasão do templo. Já os traidores, os desertores, o resto do povo, o Antimachia que levou, deportou para a terra e desceu junto com eles. E no versículo 16 diz: mas Nabuzardã, chefe da guarda, deixou ficar uma parte dos humildes da terra, como vinhateiros e lavradores. O Antimachia deixou ficar uma parte dos humildes da terra, os vinhateiros e os lavradores, para lavrar a terra. Ficaram para cuidar da terra. Por isso, em Romanos 11:3 diz assim: Mestre, eles mataram teus profetas, arrasaram teus altares, só fiquei eu e querem tirar minha vida. Mas que lhe respondeu o Eterno Ial: reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram o joelho a Baal. E 7.000 aqui representa a plenitude de uma tribo, que são, na verdade, 12.000. E assim também no templo atual constitui-se um resto, segundo a eleição da graça. Deixou lá, até hoje, uma tribo inteira, pela eleição da graça. E se é por graça, não é por obras. Do contrário, a graça não é mais graça. Isso está em Romanos 11:6, mostrando que essa profecia se cumpriu lá atrás, mas nos dias atuais, ainda hoje, se constitui um resto que foi preservado, que não foi pelas obras deles, mas pela graça. Não porque esses tivessem obras melhores do que aqueles que foram lançados na terra, mas pela a eleição da graça. Por isso que em 1 Reis 19:14 diz: ele respondeu: eu me consumo de ardente zelo por Ial dos exércitos, porque os israelitas abandonaram tua aliança, derrubaram teus altares e mataram teus profetas à espada. Fiquei somente eu e procuram tirar minha vida, fazendo um link direto com Romanos 11:3, porque é assim que as escrituras conversam. E no capítulo 15 diz: Ial lhe disse: vai, retoma teu caminho na direção do deserto de Damasco. Irás ungir Azael como rei de Arã, ungirás Jeú, filho de Nansi, como rei de Israel, e ungirás Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meula, como profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará, e o que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Mas pouparei em Israel 7.000 homens, e 7 representa a plenitude de uma tribo, a tribo de Benjamim, 12.000, que linka com Gênesis 42, quando Jacó envia os filhos para o Egito para comprar trigo, mas não envia seu filho Benjamim, poupando ele. Aí continua: os que não se dobraram diante de Baal, e todas as bocas que não o beijaram, os fiéis. Mostrando que a espada vai correr atrás, mas vai poupar uns, que a espada não vai correr atrás. Em Israel, a plenitude de uma tribo, que não se dobraram a Baal, que linka com Ezequiel 5:1, que diz: e tu, filho do homem, toma uma espada afiada, usa-a como navalha de barbeiro, passando-a na cabeça e na barba. Em seguida, toma uma balança e reparte os pelos assim cortados.
Destes, queimarás um terço dentro da cidade, que linka com Judas 1,6, os que se corromperam, seguindo Lúcifer no céu, dentro de Alxalã, quando se cumpriram os dias do seu cerco. Outro terço tornará e os ferirás à espada em torno da cidade. Quanto ao último, espalhá-lo-ás ao vento, e eu desembainharei a espada atrás deles. Ainda deles tirarás alguns, que atarás a aba da tua veste, colocando estes na aba da veste. Dentre estes últimos tirará ainda uns poucos, que atirarás ao fogo, para queimá-los. E é aquele grupo que andava no nosso meio, e foi retirado, e será lançado no fogo. Porque as vestes ficaram lá em cima, para que Yalxa, Micaial, viesse para a terra. Foi deixado lá a coroa e as vestes embebidas de sangue do seu pai, que ele recebeu. E esses que ficaram preservados lá em cima, eles estão cumprindo uma missão nobríssima, a função de guardar as vestes de Yalxa e cuidando do jardim do Éden e alimentando as duas testemunhas. E esses estão lá como cativos, mas serão libertos quando Micaial e seu exército expulsar Satanás e sua corja de lá, dos lugares celestiais. Lembrando que em Gênesis 18:1 fala que Iau apareceu para Abraão no carvalho de Mambré, e ali é uma das faces de Iau, Micaial, a face esquerda de Iau, acompanhado das duas testemunhas, porque é assim que Iau se manifesta, através de suas faces, as suas duas faces. E continuando em Josué 2:1, fala que Josué enviou 2 espias, ou seja, 2 testemunhas, para espiar a terra de Jericó, testemunhas oculares, que linka com as 2 testemunhas que virão no final dos tempos, em Alxalã, Moisés e Elias. E quando esses 2 espias chegaram em Jericó, se hospedaram na casa de Raabe, que era uma prostituta, e sabendo o rei de Jericó que eles estavam ali, mandou que Raabe entregasse os homens, porém ela os escondeu no telhado, entre as canas de linho. E isso é uma representação do que aconteceu lá em cima no céu. E lá em cima há um grupo, plenitude de uma tribo, que estão sendo protegidos pelo sangue nas vestes, e também eles guardam as vestes. E quando Raabe vai até eles, os 2 espias, e diz: sei que Iau vos deu esta terra, e caiu sobre nós o vosso terror, e todos os habitantes da terra estão tomados de pânico diante de vós. Linka com Gideão, ajuntando um exército, e o pânico surgiu entre os amalequitas e midianitas, mostrando que lá no céu nossos inimigos já estão em pânico, sabendo que Micaial está juntando seu exército aqui na terra para derrotá-los no céu. E quando fala no versículo 11, Raabe diz que sabendo o que Iau fez pelo povo, que o fez sair do Egito e que o destruístes totalmente, aí diz: ao ouvirmos isso, o nosso coração desfaleceu totalmente e não restou mais ânimo. Mostra que lá em cima nossos inimigos perderam o ânimo de lutar, sabendo que Micaial está juntando seu exército para subir. Lembrando de Eclesiastes 1:9, não há nada novo, tudo é uma repetição. Em Josué 2:14 diz: e os homens disseram-lhe: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes a nossa missão, e quando Iau nos der a terra, usaremos de compaixão e de fidelidade para contigo. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, pois a sua casa estava construída na muralha, e a muralha representa os 144.000 filhos de Yalxa. No versículo 16 fala: ide à montanha, para que os vossos perseguidores não vos encontrem. Escondei-vos lá durante 3 dias. E isso é uma representação que eles, as 2 testemunhas, estão escondidas no Monte Sião, no Palácio de Marfim. Aí diz, por 3 dias, que representam 3 anos, que é o ministério de Filadélfia. 3 anos e alguns meses, porque depois que o exército subir, não precisa mais esconder, estarão livres. E a plenitude de uma tribo que estão no jardim do Éden, como lavradores e vinhateiros.
e do Éden, eles levam alimento para as duas testemunhas, inclusive da árvore da vida. E as duas testemunhas, junto com eles, tomam conta das vestes e são protegidos por ela, nos palácios de marfim, no Monte Sião. E no versículo 17 e 18, os espias dizem a Raabe para colocar um cordão de fio escarlate vermelho à janela de onde eles desceram, e que ficassem reunidos os familiares dela, todos dentro de casa, para serem poupados, desde que ela não denunciasse a missão deles. E esse fio, cordão escarlate, é a representação do manto embebido de sangue, lembrando do sangue nos umbrais das portas no Egito. Isso é um sinal e também aquilo que os protege. E quando Micaial e seu exército subir, esses guardiões do manto vão entregar o manto embebido de sangue para ele, perante toda a congregação. Aí ele vai vestir de novo as vestes de seu pai e passa novamente a representar o sacrifício perpétuo e ser referido como Yahshua, porque ele recebeu o nome e as vestes e a missão, o cordeiro como que imolado, de Apocalipse 5. Por isso que em Ezequiel 5, representando 144 mil filhos de Yahshua, diz: E tu, filho do homem, toma uma espada afiada, usa-a como navalha de barbeiro, passando-a na barba e na cabeça e na barba. Em seguida, toma uma balança e reparte os pelos assim cortados. Destes queimarás um terço dentro da cidade, quando se cumprirem os dias do seu cerco. Esses são os que se perderam lá em cima. Judas 1,6. Outro terço tomarás e os ferirás à espada em torno da cidade, seguindo o antimachia, traindo Yahshua Micaial. Quando ao último terço, espalhá-lo-ás ao vento, espalhando na terra, e eu desembainharei a espada atrás deles. Ainda deles tirarás uns poucos, que atarás a aba da tua veste, que representa a plenitude de uma tribo, no céu, que ficaram no céu, a tribo de Benjamim. Ficaram lá em cima, guardando as vestes como vinhateiros e lavradores. E no versículo 4 diz: Dentre estes últimos ainda tirarás uns poucos, que atirarás ao fogo para queimá-los, que são alguns que foram retirados do nosso meio e terão que passar pelo fogo da tribulação. Continuando, Ezequiel 5,5 diz: Assim diz o mestre Al, foi esta Yahshalã que coloquei no meio dos povos, e em torno dela as nações. É a representação da figueira plantada no meio da vinha, e ele está falando desse grupo que foi cortado da cabeça e da barba, e foi espalhada entre as nações. E esses são o exército de Micaial. E por isso que Romanos 11,3 diz: Mestre, eles mataram teus profetas, arrasaram teus altares, mostrando a traição de um grupo no céu, seguindo Satanás e o antimachia. Só fiquei eu e querem tirar minha vida. Mas que lhe respondeu Iau: Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho a Baal. E 7.000 representa uma plenitude, a plenitude de uma tribo inteira, a tribo de Benjamim. E assim que as escrituras conversam, o exército de Micaial vai ser recomposto pelos filhos de Adão e os fiéis filhos de Yahshua, que estão lá em cima. E essa palavra é maravilhosa, mostrando que estamos crescendo em graça e conhecimento diante de Yahweh e diante dos homens. E o que é triste é saber que parte dos filhos de Yahshua ouviu as ministrações, as ladainhas de Satanás, caindo no engano, nas mentiras. Temos que nos espelhar em Micaial, que não queria saber de outra palavra a não ser a palavra de Yahweh. Por isso devemos manter atentos somente no ensino que o anjo de Filadélfia tem trazido para nós. E nos alegramos nisso. Gratidão, papai. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Canal Ensinos de Yao e Yahshua, levando a palavra do reino e da justiça para os quatro cantos da terra.
ó Yalxa, ó Yal, ó Yalxa, ó Yal, ó Yalxa, ó Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalxa. Este é um resumo da reunião do dia 3/11 de 2021, quarta-feira. Em Gênesis 24:12, mostra que o servo de Abraão, o mais velho, o que cuidava de tudo na casa de Abraão, foi buscar a esposa para Isaque. E no versículo 12, mostra ali que Ial é que está no controle de tudo, pois Ial mostrou ao servo quem era ela. Ial é que leva a noiva para a fonte de águas. E as águas são mansas, cristalinas, que remete à palavra da verdade de Filadélfia. Toda essa ministração. E é Ial que conduz a noiva para essa fonte de águas, ministração de Filadélfia. Em 1 Reis 19, mostra Elias fugindo de Jezabel, entrou na gruta. E o nome Elias é, na verdade, em hebraico, Alial, que significa Ial é o Altíssimo, remetendo a Yalxa, que recebeu o nome de Ial, forte e valente. E o seu companheiro Eliseu é Alixa, que significa a salvação do Altíssimo. E na gruta ele passou a noite, e foi-lhe dirigida a palavra de Ial nestes termos: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: eu me consumo de ardente zelo por Ial dos exércitos, porque os israelitas abandonaram tua aliança, derrubaram teus altares e mataram teus profetas à espada. Fiquei somente eu e procuram tirar minha vida. E disse Ial: sai e fica na montanha diante de Ial. E eis que Ial passou. Um grande e impetuoso furacão fendia as montanhas e quebrava os rochedos diante de Ial, mas Ial não estava no furacão. E depois do furacão houve um terremoto, mas Ial não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, mas Ial não estava no fogo. E depois do fogo o ruído de uma leve brisa. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Ial não estava naquelas representações da natureza, mas estava na brisa, em algo suave, leve, que remete às águas mansas de Siloé, águas cristalinas que vêm agora no final dos tempos. E quando ele viu que Ial estava ali, ele cobriu o rosto com o manto, que remete àquele que recebeu o manto embebido de sangue de seu pai, que lhe dá proteção e autoridade. E agora que ele cobriu o rosto com o manto, ele pode conversar com Ial. No versículo 13, quando Elias o viu, cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Então veio-lhe uma voz que disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: eu me consumo de ardente zelo por Ial dos exércitos, porque os israelitas abandonaram tua aliança, derrubaram teus altares e mataram teus profetas à espada. Fiquei somente eu e procuram tirar-me a vida. Ial lhe disse: vai, retoma teu caminho na direção do deserto de Damasco. Irás ungir Azael como rei de Arã. Ungirás Jeú, filho de Nansi, como rei de Israel. E ungirás Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meula, como profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. E o que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. E isso é uma representação que linka com Zacarias 13:7, que diz: espada, levanta-te contra o meu pastor Ialxa, e contra o homem, meu companheiro, Micaial, companheiro do Machia. Aqui mostrando dois personagens, e a espada separa um do outro, que remete ao arrebatamento de Elias, que separa um do outro, separa Elias de Eliseu. Porque Ialxa e Mical são inseparáveis, mas por um tempo ficaram separados. Em 1 Reis 19 diz: partindo dali, Elias encontrou Eliseu, filho de Zafate. Enquanto trabalhava 12 arapenes de terra, ele próprio no 12º, Elias passou perto dele e lançou sobre ele o seu manto. Eliseu abandonou os seus bois e correu atrás de Elias e disse: deixa-me abraçar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. Elias respondeu: vai e volta. E continuando, Eliseu foi, desapegou de suas coisas e quando voltou, seguiu Elias na qualidade de servo. Aqui mostra que Elias lançou um manto sobre Eliseu, remetendo a Ialxa, que passa o manto embebido de sangue para Mical. E como Mical é a semelhança de Ialxa, ele passa a ser o cordeiro como que imolado.
E assim que as escrituras conversam, porque as conexões de Elias e Eliseu são do papai Ialcha e Mical. É uma representação que na terra, daquilo que é celestial. Características de Eliseu é que ele estava trabalhando a terra e também ele se mostra desapegado com as coisas dessa terra. Tão logo Elias chamou ele se despediu e foi seguir Elias, que remete ao Salmo 45:11, que diz: Ouve, ó filha, vê e inclina teu ouvido, esquece o teu povo e a casa de teu pai, deixa para trás. E ali Eliseu segue Elias na qualidade de servo. E Ial disse a Elias: Vai e unges Eliseu como profeta em teu lugar, mostrando que é Ial que escolhe. Ial que escolheu a noiva para Isaque. Ela foi escolhida e conduzida até a fonte de águas. Porque todo aquele que é levantado para ser alguma coisa, é Ial que escolhe e levanta, porque ele levantou reis, levantou profetas e mandou que Elias fosse lá ungir, porque quem escolhe é Ial. Interessante é que Eliseu era homem de guerra e também lavrador, porque, diz, o que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Ele também tem manejo com a espada. Elias e Eliseu, na passagem da transferência do manto, ali uma representação do papai Ialcha, Micael, na transferência do nome, porque Ialcha é sobreexaltado e recebe o nome de Ial e transfere as vestes embebidas de sangue, o nome e a missão para Micael. Recebe a unção do pai dele e o ministério. Elias é Alial, que significa Ial é o Altíssimo, e o servo Eliseu, Alisha, que significa o Altíssimo é a salvação, mostrando Ial é o Altíssimo, Ial forte. Ialcha significa Ial é a salvação. É a representação da transferência do manto, transferindo a autoridade, a unção e o ministério. Mostra também que o ministério de Eliseu é muito semelhante ao de Elias. E linka com o Apocalipse. Micael recebe de Ialcha o seu manto embebido de sangue, recebe também a unção e a autoridade do nome. Recebe a autoridade para ser sumo sacerdote, porque ele era sacerdote antes. E isso depois que levou o papai Ialcha de volta para o céu, fazendo escolta dele. E ali Ialcha passa a ser Ial forte e valente, o rei da glória. Salmo 24:7. E o nome Ialcha não podia ficar no esquecimento. Por isso, esse grande e poderoso ministério é passado para Mical, que recebe o nome, o manto e a autoridade, porque Ial escolheu. Aquele que é trombeta de Ial, porque Ial que escolhe. E Elias e Eliseu andam juntos, Eliseu na condição de servo. E quando Elias está subindo no carro de fogo, é uma representação do que aconteceu lá em cima. Em 2 Reis 2:10 diz: Elias disse a Eliseu, respondendo: Pedes uma coisa difícil, todavia, se me vires a ser arrebatado da tua presença, isso te será concedido. Caso contrário, isso não te será dado. E aconteceu que, enquanto andavam e conversavam, eis que um carro de fogo e cavalos de fogo separaram um do outro. E Elias subiu ao céu no turbilhão. Eliseu olhava e gritava: meu pai, remetendo ao companheiro do Machia, pois andavam sempre juntos. E ali ele pede porção dobrada do Espírito, mas isso é a condição de primogênito, porque o primogênito recebe herança em dobro em relação aos irmãos. Ele está se colocando ali como sendo o filho primogênito, recebendo a porção de primogênito. E ele fala do Espírito, lembrando que Ial disse, unge ele, que ele vai ser profeta em seu lugar. A unção é o derramamento do óleo, e o óleo representa o Espírito que está sendo infundido nele. Faz um link com Isaías 11:2. O descendente de Davi, sobre ele repousará o Espírito de Ial, os 7 Espíritos de Ial. Os únicos que têm a plenitude do Espírito de Ial no céu são Ial filho e Mical e Ialcha. Ele recebe a unção do Pai. No versículo 11 diz, e aconteceu que enquanto andavam e conversavam, eis que um carro de fogo e cavalos de fogo separaram, fazendo um link com Zacarias 13, que diz, espada, levanta contra o meu pastor e contra o homem, meu companheiro, separando um do outro. E continuando, os separaram um do outro. E Elias subiu ao céu no turbilhão. Eliseu olhava e gritava, meu pai, é a representação do filho primogênito, sendo separado do seu pai. É a representação do que aconteceu lá em cima. É a hora que papai Ialcha, que recebe o nome de Ial filho, está subindo para a luz inacessível. E ali foi feito o arrebatamento dele.
porque Iau soberano está tomando ele das regiões celestiais para ele, na luz inacessível. E Micaial foi separado dele e ficou desesperado, dizendo: meu pai, meu pai. E é nessa hora que papai Iau filho entrega seu manto para Micaial, um manto embebido de sangue. E a partir daquele momento ali, ele passa a ser referido como Iausha, recebe o nome, recebe a unção, recebe a autoridade, o manto e a missão. E essa é a representação, porque é assim que as escrituras conversam. Por isso fala em Isaías 22, cravá-lo-ei como cavilha, em lugar alto, será trono de glória para a casa de seu pai, e toda sua prole e descendência estava sobre ele, era peso de responsabilidade sobre ele. Por isso fala, porém nas suas mãos as tuas funções, ele será pai para os habitantes de Alxalã, pai dos 144.000. E ali ele se viu sozinho, com o peso de responsabilidade sobre ele, porque o papai não estava com ele. Por isso ele invoca e grita, meu pai, como aconteceu com Eliseu, que teve que assumir a missão sozinho, depois que Elias subiu, foi arrebatado. E como vemos na escritura, sempre Iau mudando os nomes, para elevar eles a uma condição superior, sempre foi assim. Tudo é uma representação, porque é assim que as escrituras conversam, porque as coisas na terra são uma representação das coisas celestiais. Em 1 Coríntios 15 diz, aquele que é celestial discerne as coisas celestiais, porque veio do alto, mas aquele que é da terra, somente as coisas da terra. E agora, no final dos tempos, muito em breve, está para acontecer grandes acontecimentos nessa terra. E nós estamos trabalhando, nós estamos preparando, semeando, e somos poucos. E essa é a palavra de revelação, que Iausha recebeu o nome de Iau, e por isso pode ser adorado, e foi arrebatado para junto de Iau soberano na luz inacessível. Micaial recebeu o manto embebido de sangue de seu pai, recebeu o nome, a autoridade e a missão, para que o sacrifício de Iausha nunca fosse esquecido. E isso é maravilhoso. As leis de Moisés, muitas vezes, foi mal interpretada, porque quando fala das leis, também remete às coisas celestiais. Em Levítico 19:28 diz, guardareis o meu estatuto, não fareis incisões no corpo por algum morto, e não fareis nenhuma tatuagem. Eu sou Iau. E quando falo não façais nenhuma tatuagem, é para não fazer mesmo. Aqui no livro de Levítico, a lei está apontando para o final dos tempos, quando o Antimachia ordenar para colocar a marca na carne, visível. A lei está protegendo os Ialdins, os que são Ialdins obedientes, não colocar a marca, porque a marca é algo visível. Em Levítico 11:7 diz, tereis como impuro o porco, porque apesar de ter o casco fendido, partido em 2 unhas, não rumina. Não comereis da carne deles, nem tocareis o seu cadáver, e vós os tereis como impuros. E por isso aponta para o final dos tempos, quando as pessoas celebram o Natal, comendo carne de porco e festejando Jesus, que significa isto é um porco, mostrando que os israelitas não podiam participar desse tipo de celebração, porque é algo imundo, porque não está se fazendo para Iau, para Iausha, mas para Satanás imundo. A comemoração de Natal se comemora para esse ser imundo, repugnante. Aqui está falando muito além da carne, mas algo espiritual. Por isso que os israelitas nunca aceitaram Jesus, porque eles sabem que Jesus significa isto é um porco. Eles sabiam, mas os cristãos não sabiam. Em Levítico 19:19 diz, guardareis os meus estatutos, não cruzareis 2 animais de espécies diferentes no teu rebanho. Não semearás no teu campo 2 espécies diferentes de sementes, e não usarás vestes de 2 espécies de tecido. Aqui mostra que Satanás, querendo ser criador, pegando 2 criações de Iau e cruzando elas, criando um terceiro ser. E criando um terceiro ser, Satanás fala, eu criei, porque ele é imitador. Lembrando daqueles filhos de Iausha que seguiram Lúcifer no céu, e se uniram a seres de natureza diferente, e foram jogados no abismo, e a aparência deles é de híbridos, mistura de homem com querubim. Por isso o animal besta e burro e mula são animais de carga, são híbridos, mistura de animais de espécie diferente. Besta é animal híbrido, animal de carga, por isso fala em Apocalipse, vi a besta que se levanta do mar, um híbrido, mistura de homem com querubim.
E Satanás tem dois híbridos, que é o falso profeta, a besta que levanta da terra, e o antimachia, a besta que levanta do mar. Em Apocalipse 14:1, é a visão de quando o papai ao filho desce da luz inacessível para o templo celestial, onde estão reunidos o Cordeiro e os 144.000, e vão cantar um cântico novo diante do trono dos quatro viventes e dos anciões, que também é a visão de Apocalipse 22:7, o Espírito, aquele que tem a plenitude do Espírito, de Isaías 11:2, e a noiva dizem: vem o Rei da glória, desce da luz inacessível e venha reinar sobre nós, pois teus inimigos já foram lançados por escabelo de teus pés. Ele, e ao forte e valente, desce do templo celestial, voltando da luz inacessível, para outorgar autoridade ao ancião, para realizar o tribunal do Machia, a partilha da herança, que linka com Lucas 12:14. Papai Iau outorgou outro, o ancião, para ser juiz da partilha da herança, e isso mostra em Daniel 7:13, quando Papai Iau vem na nuvem e outorga o poder, a honra, o reino para um ancião, para ser o juiz do tribunal do Machia, no templo celestial. Mas papai será visto no céu somente por aqueles que lá no céu estiverem, para o tribunal do Machia, que linka com Apocalipse 1:7. Porque de forma nenhuma papai, que agora é referido como Iau filho, volta nessa terra. Gênesis 24. E quando fala que até os que os transpassaram o verão, são os soldados que pregaram no madeiro, mas eles se arrependeram e estão ali para passar pelo tribunal do Machia, pois eles não estão vivos na terra até hoje, porque naquele acontecimento muitos se converteram. E é assim que as escrituras conversam. E esse estudo é tão maravilhoso porque papai está nos mostrando a hora que ele sobe para a luz inacessível e a hora que ele desce. Gratidão, papai, por essa revelação. Eliseu é uma representação de Micael. E em 2 Reis 19, os homens da cidade disse a Eliseu que a cidade era agradável, porém suas águas eram ruins, fazendo a cidade estéril, que é a representação dessa terra, tendo a administração dessa terra, faz com que ela seja estéril, não dê frutos. Eliseu ali pediu sal e disse: assim fale Iau, lembrando da trombeta de Iau, que é Micael. E ali Eliseu falou: eu saneio essas águas, e elas não mais causarão morte, e nem esterilidade, e as águas se tornaram sadias até hoje, que faz um link com Apocalipse 8:10, que fala da estrela absinto, que caiu sobre as águas, que representa a ministração da palavra pregada na terra. E a estrela caiu para condenar essa ministração, falando contra. Por isso devemos ficar atentos às ministrações da palavra da verdade, que veio agora, no final dos tempos, para sermos irrepreensíveis e poder estar de pé diante do trono naquele dia. Gratidão, papai. E assim seja feita a vontade do papai Iauxa. Grato a Iauxa, grato a Iau. Grato a Iauxa, grato a Iau. Grato a Iauxa, grato a Iau. Por Iau e por Iauxa. Por Iau e por Iauxa. Por Iau e por Iauxa. Aleluia, adorado seja Iau. Aleluia, adorado seja Iau. Aleluia, adorado seja Iau. E assim seja feita a vontade do papai Iauxa. Canal Ensinos de Iau e Iauxa, levando a palavra do reino e da justiça para os quatro cantos da terra. Ó Iauxa, ó Iau, ó Iauxa, ó Iau, ó Iauxa, ó Iau. Assim seja feita a vontade do papai Iauxa. Este é um resumo da reunião do dia 7/11/2021, domingo. A palavra da lei é uma representação da vontade de Iau. Para que possamos entender a vontade de Iau e entender qual é o plano de Iau para nossas vidas.
E quando o papai Yalcha veio, ele tinha a escritura, que orientava e mostrava quem ele era, porque ele veio sem memória. E a escritura falava com ele e mostrava a ele que ele era aquele que estava predito que viria. E assim também para nós hoje, porque somente essa verdade está vindo para nós agora, no final dos tempos. Porque a escritura estão todas em códigos e esses códigos estão sendo revelados para nós através do intérprete, o anjo mensageiro de Filadélfia. Como fala em Isaías 26:18, que fala: concebemos e tivemos as dores de parto, mas quando deu à luz, eis que era vento. Aqui, o vento são os anjos que nasceram nessa terra, conforme Salmo 104:4 e Hebreus 1:7, que diz: faz dos teus anjos ventos e dos teus ministros labaredas de fogo. E essas palavras da verdade são para nós, mostrando quem nós somos. Lembrando que ao Supremo, invisível, porque ninguém pode ver, se manifesta através de suas duas faces. Por isso, Jacó, lutando com o anjo, disse: vi Ial face a face, e a minha vida foi salva. Ali, ele luta com uma das faces de Ial Supremo. Os que são de Esmirna nunca viram a face de Ial, mas Filadélfia sempre contemplava a face de Ial invisível lá em cima. No nosso meio tem os filhos de Adão, que são descendentes de Yalcha, Sardes vestes limpas, e os seres celestiais, que são Filadélfia, filhos de Yalcha. E esses filhos de Yalcha são todos gerados no céu. Sardes vestes limpas são os descendentes de Yalcha, filhos de Adão, os que ouviram e receberam a mensagem do reino. Adão é filho de Yalcha. Os filhos de Adão são descendentes de Yalcha e são chamados descendentes porque foram gerados na semelhança de Adão caído por causa do pecado, diferente dos que foram gerados lá em cima, anjos eleitos que continuavam na obediência. E Ial pega os descendentes feitos do pó da terra, infunde o Espírito neles, e isso começando lá em Pentecostes com os de Esmirna, e coloca eles no templo de Ial. E isso é o selamento, o compartilhar do Espírito. Satanás, que é imitador, pega o falso profeta que faz uma imagem, infunde nesta imagem o Espírito e coloca dentro do templo. E esse templo é o Vaticano, Babilônia. Ali é a profanação. Essa imagem não será colocada em Al-Shalom, muito menos no templo onde nós iremos edificar, mas será colocada em Roma. Lembrando que Jeremias 52:15, Nabuzardã, chefe da guarda do rei da Babilônia, é a representação do antimachia. É ele que entra no templo, onde diz: as águas da morte me cercaram, do Salmo 18. É o momento que o antimachia entra no templo com seus generais e desafiou Micaial e Yalcha, que estava no templo com as vestes sacerdotais. E ali ele não podia guerrear, porque ali é um lugar sagrado. Ele foi pego de surpresa, por traição, porque ali é casa de oração. Por isso que em Isaías 63:18 diz: por um pouco de tempo teu povo santo possuiu sua herança. Então nossos inimigos pisaram o teu santuário. É aquele momento. Nabuzardã, Machia, chefe da guarda do rei da Babilônia, Lúcifer, Satanás. Lá mostra que Nabuzardã deportou o resto do povo que tinha ficado na cidade, os desertores que tinham passado ao rei da Babilônia, ou seja, os traidores, foram deportados para a terra, lugar espaçoso. Mas a primeira parte que foi enviada para a terra foi Ial forte e valente que enviou, como livramento. Os arrebatou, fazendo eles, Micaial e Yalcha, sua prole e sua descendência, nascerem na terra. E quando fala que Nabuzardã deixou ficar uma parte dos pobres da terra, como vinhateiros e lavradores, é uma representação daqueles que ficaram lá em cima. Ial poupou os humildes, uma tribo inteira, representação de 7.000, e 7.000 representa a plenitude de uma tribo, a tribo de Benjamim. Uma representação de Gênesis 42. Jacó envia os filhos para o Egito para comprar trigo, mas quanto a Benjamim, Jacó não o enviou com os outros. E esses que ficaram lá em cima, uma tribo inteira, a tribo de Benjamim, estão no jardim do Éden, vinhateiros e os lavradores,
que linka com Gênesis 2,15, que diz: Iau tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar também os animais e o manto. E também estão lá para alimentar as duas testemunhas, e levam para eles o fruto de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E assim que são as coisas celestiais. Lembrando que quando papai recebeu o nome de Iau, nunca mais ele foi referido como Iausha, porque ele se tornou Iau, porque o aluno se tornou igual ao mestre. Lucas 6,40. Mas este nome não poderia ficar esquecido, então ele transfere esse nome para seu filho primogênito Micaial, que também foi o primeiro a invocar no céu. De todos os seres criados, ele foi o primeiro a invocar, porque Micaial é o aluno que se tornou igual ao mestre. Ele é a representação de Elias e Eliseu, porque ele recebe do papai o nome, o manto e a missão, e o encargo de sumo sacerdote para sempre, porque é o nome, Iausha, é sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Lembrando que quando voltarmos para casa, voltaremos para de lá nunca mais sair. Por isso que fala, ao vencedor será coluna no templo do meu Iau, e dali nunca mais sairá, nos lugares celestiais, no templo. Mas nossos inimigos estão lá, pisoteando o templo e respondendo orações fraudulosamente e perdoando dívidas. E as denominações hoje estão negociando, fazendo comércio com a ajuda do administrador infiel, trocando por dinheiro as bênçãos. E isso está na parábola de Lucas 16, do administrador infiel. E em Lucas 19:45 diz: E, entrando no templo, começou a expulsar os negociantes, dizendo-lhes: Está escrito, minha casa será uma casa de oração, vós, porém, fizestes dela um covil de ladrões. Aqueles que estão lá estão negociando. Faz um link com Isaías 63:18, que diz: Por pouco tempo teu povo santo possuiu sua herança. Então nossos inimigos pisaram o teu santuário, tomaram posse, recebendo as orações e respondendo-as, no nome de Jesus e de Deus, perdoando dívidas, que fala na oração do Evangelho Anátema de Mateus, que fala, perdoai as dívidas. E sabendo o administrador infiel que pouco tempo lhe resta, ele fala, eu vou perdoar as dívidas para que quando eu for lançado na terra, lugar espaçoso, eles me tratem bem, preparando o lugar. E o próprio papai Iausha elogia o administrador infiel pela prudência, porque ele está preparando o lugar para que quando ele for jogado nessa terra, ele seja recebido bem. E compara dizendo que os filhos da luz são menos prudentes. Lucas 16:8. Em Lucas 19:45, eles estavam fazendo comércio no templo. E isso é uma representação das coisas celestiais. E quando Micaial, que recebeu as vestes, o nome de Iausha, vai voltar para o céu e vai expulsar aqueles que estão lá, vendedores, negociantes que estão lá dentro do templo. E vai exortá-los dizendo, está escrito, minha casa será casa de oração, e vós, porém, fizeste dela um covil de ladrões. É assim que as escrituras conversam, porque aquilo que papai Iausha estava vivenciando era uma profecia para o final dos tempos. Porque aquele que recebe o nome de Iausha e as vestes de Iausha, ele pode dizer, a minha casa é a casa que ele cuida para Iau. Por isso, papai Iausha disse em Lucas 6:46, por que me chamais mestre, mestre, mas não fazeis o que eu digo? Se alguém vem a mim, executa as minhas palavras e as põe em prática, assemelha-se ao homem que, ao construir uma casa, cavou, aprofundou e lançou o alicerce sobre a rocha, que não há inundação que a derrube, porque é uma casa estável, que faz um link com 1 Samuel 2:35, que diz, farei surgir um sacerdote fiel, que procederá conforme o meu coração e o meu desejo, e esses são as primícias de Iau, os 144.000 primogênitos. E lhe construirei uma casa estável, o templo, e ele andará sempre na presença do meu ungido, porque eles andarão sempre juntos, e Iausha, Micaial e os 144.000, porque aquele que cuidava do templo foi elevado e agora é ao forte e valente, e Iausha que cuida do templo, porque é sacerdote para sempre.
E essa profecia ainda vai se cumprir, porque a casa não está estável. E quando esse que recebeu o nome de Yahshua voltar com seu exército e expulsar os inimigos de lá, aí sim, esta casa ficará estável. Quando o papai Yahshua estava na terra, ele expulsou os negociantes do templo na terra. No céu, ainda não tinha sido tomado pelos nossos inimigos. Estava apontando para um acontecimento que ainda ia acontecer no céu. Papai Yahshua outorgou para Micael fazer o rito em seu lugar enquanto ele estava na terra. E isso mostra em Levítico 16:32. Ele tirou o manto e se fez homem, deixou o manto com Micael. Lembrando que as vestes não estavam embebidas de sangue nesse momento. Ele passou temporariamente. E depois que Papai Yahshua cumpriu a sua missão na terra, ele é ressuscitado, volta escoltado por Micael e o exército, e é sobreexaltado, recebendo o nome de Yahweh forte e valente, e vai para junto de Yahweh soberano, na luz inacessível. E foi a primeira e única vez que Papai Yahshua pisou nessa terra, e ele veio homem. E quando ele volta, ele também sobreexalta seu filho, lhe dando o nome Yahshua, as vestes embebidas de sangue, a autoridade e a missão. E Micael se torna Yahshua, o memorial. Ficando 2000 anos, com 2 administradores, lembrando Sobna e Eliaquim de Isaías 22. Sobna, Lúcifer, Satanás e Eliaquim, Micael, um administrador infiel, causando dano, e o outro sempre tentando diminuir o dano, um fazendo injustiça e o outro amenizando o dano. Até que Yahweh disse para o administrador Sobna, Lúcifer: você não pode mais ser administrador. Presta conta de sua administração. Isaías 22. Foi tirado de Satanás e dado toda a administração para Micael, que se torne Yahshua, administrador fiel. Essa é a herança. E assim foi até o momento que eles invadem o templo por inveja. Salmo 18. Afrontaram-me no dia da minha derrota. Ele foi pego de surpresa, traído pelos sentinelas do templo, permitindo que um querubim entrasse ali, sem permissão. Ele estava ali, no lugar santíssimo, no santo dos santos, num lugar que só o sumo sacerdote pode ficar, e ali não podia profanar o templo, não podia guerrear. A única coisa que ele podia fazer foi invocar, pediu a Yahweh o livramento. Aí veio o socorro dele, Salmo 18:7, agindo com todo amor e temor a Yahweh, para não profanar o templo. Yahweh fica irado com a atitude daquele querubim e foi ao socorro de Yahshua Micael, tirando ele das mãos do inimigo. Salmos 18:17. Isso mostra que ele se importou muito mais em não profanar o templo, diferentemente desses inimigos que profanam o templo de Yahweh, fazendo um comércio. Nesse momento, Yahweh tira a cavilha que estava em lugar alto, Isaías 22:23, tira as vestes, o manto, e deixa com aqueles fiéis que ficaram no céu para guardar o manto, dando a ele o livramento, fazendo ele nascer em lugar espaçoso na terra, ele e sua prole e descendência. E esses são os segredos que estão sendo revelados a nós, e isso é maravilhoso. Gratidão, papai. Em Amós 5, 21, 22 e 23, mostra que esses louvores dessa terra não estão sendo aceitos por Yahweh, e por isso não louvamos nessa terra, que diz: eu odeio, eu desprezo as vossas festas, e não gosto das vossas reuniões, porque se me ofereceis holocaustos, não me agradam as vossas oferendas, e não olho para o sacrifício dos vossos animais cevados. Afasta de mim o ruído de teus cantos, eu não posso ouvir o som de tuas harpas. E no versículo 18 diz: ai daquele que deseja o dia de Yahweh. Para que serve o dia de Yahweh? Ele será trevas e não luz, porque o ministério de Filadélfia é noite, a lua e as estrelas, e lhe será tirado os que iluminam essa terra. E no 19 diz: como alguém que foge de um leão e um urso cai sobre ele, que linka com Eliseu e os rapazinhos. As duas ursas de 2 Reis 2:23. E no versículo 20 diz: não é o dia de trevas e não luz? Sim, ele é escuridão, sem claridade. A luz foi tirada da terra, porque nós estávamos no templo,
no tempo de noite, ministério de Filadélfia. E as únicas coisas que iluminam serão tiradas, que é a representação da lua e as estrelas. E o dia de Ial será de trevas, densas trevas, mostrando que essas reuniões e louvores dessa terra, Ial não recebe e não gosta, porque não está sendo para Ial, mas para o administrador infiel que está ali, nos lugares celestiais. Lembrando que estamos no tempo de trevas. Nunca se viu tantas trevas de povo desafeiçoado, inimigos de Ial, amigos dos prazeres dessa terra. Negam todo tipo de autoridade instituída por Ial. Os próprios Ialdins, que são falsos, negam as autoridades instituídas, porque são filhos rebeldes. E nessas trevas brilham mais a luz da lua e as estrelas, porque o céu já foi recolhido e está lá na luz inacessível. E hoje vemos nas Escrituras quem nós somos. Ela se revela por Ial Filho para aqueles que são de direito. Não é para todo mundo, somente para aqueles que fazem parte das promessas. E ai daqueles que desejam o dia de Ial, pois é um povo de dura cerviz, que não se dobra à verdade, como antigamente, e é assim também nos dias de hoje. Por isso, diz, Ial jurou na sua ira, esse povo não entrarás no meu descanso. E essa palavra se cumpriu no caminho no deserto, e está se cumprindo nos dias de hoje, porque é assim que as Escrituras conversam. Ouve, Israel, Ial é um nome, é único, e não existe outro nome além dele. Adorai a Ial com todo o teu coração, com todo o teu entendimento e toda a tua alma. E essas palavras que hoje te ordeno estará no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, andando pelo caminho, assentando em tua mesa, ao deitar e ao levantar. Tu as escreverás nos umbrais de tuas portas, e como um frontal entre teus olhos, remetendo ao entendimento na testa, o selo de Micaial nos filhos de Ialxa. Porque é assim que as Escrituras conversam. E esse foi mais um resumo de uma de nossas reuniões que acontece nas Casas dos Irmãos, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. E assim seja feita a vontade do Papai Ialxa. Grato a Ialxa, grato a Ial, grato a Ialxa, grato a Ial, grato a Ialxa, grato a Ial. Assim seja feita a vontade do Papai Ialxa. Canal Ensinos de Ial e Ialxa, levando a palavra do reino e da justiça para os quatro cantos da terra. Ó Ialxa, ó Ial, ó Ialxa, ó Ial, ó Ialxa, ó Ial. Assim seja feita a vontade do Papai Ialxa. Este é um resumo da reunião do dia 10 de novembro de 2021, quarta-feira. E em 1 Pedro 2,9 diz assim: Mas vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de sua particular propriedade, a fim de que proclameis as excelências daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Vós que outrora não erais povo, mas agora sois povo de Ial, que não tinhas alcançado compaixão, mas agora alcançastes compaixão. E essa palavra fala de um sacerdote que está sendo levantado. E em 1 Samuel 2,35 diz: Farei surgir um sacerdote fiel, que procederá conforme o meu coração e o meu desejo, e lhe construirei uma casa estável, e ele andará sempre na presença do meu ungido. E no Salmo 18:51 diz: Ele dá grandes vitórias a seu rei e age pelo seu ungido com amor por Davi e sua descendência para sempre, mostrando que são dois personagens, o rei e o ungido. E em 1 Samuel 2,10 diz: Ial, os seus inimigos são destruídos, o Altíssimo troveja contra eles, linkando com Salmo 18,14. Ial trovejou do céu, o Altíssimo fez ouvir sua voz.
Aí, continuando, Yausha julga os confins da terra, dá força ao seu rei e ao filho, e eleva o poder do seu ungido, Yausha Micael, mostrando quem é o rei e quem é o ungido. E quando fala em 1 Samuel 2,10, e os seus inimigos são destruídos, o Altíssimo troveja contra eles, linkando com Salmo 18, quando os inimigos profanaram o templo entrando ali e afrontando aquele que recebeu o nome e as vestes e a missão de seu pai, no momento em que ele estava com as vestes sacerdotais e ali não podia guerrear. E continuando no versículo 10 diz, Iau julga os confins da terra e dá força ao rei, dá força ao seu rei e eleva o poder do seu ungido. E na antiga aliança, somente o rei e o sumo sacerdote é que eram ungidos. Em Apocalipse 13, mostra a imitação de Satanás, fazendo que o falso profeta opere grandes maravilhas e faz uma imagem, infunde nela o Espírito, e essa imagem fala, imitação da unção do Espírito de Iau, que os anjos, filhos de Yausha, em Pentecostes, infundiram o Espírito nos filhos de Adão. Lembrando que na antiga aliança, os sacerdotes Hofni e Finéias, filhos do sumo sacerdote Eli, eles eram infiéis e roubavam no templo, tomando as ofertas que eram para Iau. E em Malaquias 2:1 diz, mas agora é para vós esta ordem, ó sacerdotes, se não escutardes, se não levardes a sério dar glória ao meu nome, mandarei contra vós a maldição e amaldiçoarei a vossa bênção. Sim, eu a amaldiçoarei, porque não levais isso a sério. Eis que quebrarei vosso braço, jogarei imundícies em vossos rostos. Reconhecereis então que eu vos envio esta ordem, para que a minha aliança com Levi permaneça, disse Iau dos Exércitos. Aqui falando para os sacerdotes. Aí continuando fala, minha aliança estava com ele, o sacerdote fiel. Era isso vida e paz, e eu lhes concedia temor, ele me temia, e diante do meu nome tinha respeito. Em sua boca estava um ensinamento verdadeiro, em seus lábios não se encontrava perversão. Em paz e retidão caminhava comigo, e fazia retornar a muitos da iniquidade, porque os lábios do sacerdote guardam conhecimento, pois ele é o mensageiro de Iau dos Exércitos. Aqui falando do sacerdote fiel. Mas vós vos afastastes do caminho, fizestes tropeçar a muitos pelo caminho, destruístes a aliança com Levi, disse Iau dos Exércitos. E no capítulo 3, mostra que ele vai enviar o mensageiro para que prepare o caminho e prepare os 144.000 para serem sacerdotes fiéis, dizendo, eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Então, de repente, entrará em seu templo o mestre, que vós procurais, o anjo das duas alianças, e Yausha Micael, que vós desejais. Eis que ele vem, disse Iau dos Exércitos. Quem poderá suportar o dia da sua chegada? Quem poderá ficar de pé quando ele aparecer? Porque quando ele for ascendido da terra e depois de guerrear, ele recebe novamente as vestes, o nome e a missão. E eles terão que se prostrar diante dele, porque ele é como o fogo do fundidor e como a lexívia dos lavandeiros. Ele virá para fundir e purificar a prata. Ele purificará os filhos de Levi e os acrisolará como ouro e prata. Aqui falando dos 144.000, remetendo a eles, que serão sacerdotes no templo. E eles se tornarão para Iau aqueles que apresentam a oferta conforme a justiça, a oferta de Iauda. Yaushalã será então agradável a Iau, como nos dias antigos. Lembrando, em Isaías 22, diz que ele será pai para os moradores de Yaushalã e de Iauda. No versículo 5 diz, Iau falando, eu me aproximarei de vós para o julgamento e serei uma testemunha rápida contra os adivinhos, contra os adúlteros, contra os perjuros, contra os que oprimem o assalariado, a viúva, o órfão e que violam o direito do estrangeiro, sem me temer, disse Iau dos Exércitos, porque os dízimos e as ofertas da antiga aliança servia para socorrer as viúvas e os órfãos, para que não houvesse necessitado no meio do povo. Era para isso o dízimo. E essa palavra é para os sacerdotes. E no versículo 8 diz,
Pode um homem roubar a Iau? Pois vós me roubais e dizes que te roubamos? Em relação ao dízimo e às ofertas. E essas palavras são para os sacerdotes, mas as denominações falam que é para o povo. Mas o texto, desde o capítulo 2, diz que essa palavra é para os sacerdotes, chamando a atenção deles, de todos os sacerdotes, como Hofni e Finéias, filhos de Eli, roubavam no templo, e os sacerdotes ali, em vez de socorrer os órfãos, as viúvas, tomavam para eles mesmos. Aí ele fala que está mandando um mensageiro que vai preparar um grupo, que vai ser sacerdote fiel, e deles ele vai receber a oferta. Que faz um link com papai Yausha entrando no templo e repreendendo eles, dizendo: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Não é povo que estava roubando Iau, mas sim os sacerdotes que estão roubando Iau, representação das denominações, onde os pastores que roubam a Iau, porque quando se ora para Zeus, Deus e Esos, aqueles que estão lá em cima, no templo, que foi pisoteado, invadido por Satanás e sua corja, e do templo, Lúcifer, Satanás recebe lá as orações e perdoa dívidas. E quando perdoa dívidas, ele está dissipando os bens do dono, porque nunca poderia estar sendo abençoado o povo por um nome idólatra, porque se chama Baal e não Iau. E é o administrador infiel, perdoando dívidas, porque sabe que pouco tempo lhe resta, e ele quer ser bem recebido na terra, quando ele for expulso de lá e jogado por terra. Por isso que diz em Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa. Provai-me com isto, diz Iau dos Exércitos, para ver se eu não abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vós bênçãos em abundância, falando das coisas celestiais. Deixa subir o dízimo da terra, minhas primícias, e aí vocês vão ver que depois que eles estiverem aqui em cima, eles vão perdoar dívidas e vão fazer muito mais que isso, como na oração de Lucas, papai Yausha falando: Pai, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, perdoa os nossos pecados, assim como nós, os teus servos, temos perdoado também os nossos devedores, mostrando que quando as primícias de Yausha estiverem expulsado Satanás por terra, eles que vão estar recebendo as orações de vocês e vocês vão ver que a resposta deles às suas orações vão ser muito maiores do que a do administrador infiel. Por isso que fala em 1 Pedro 2,9, vocês são uma nação santa, um sacerdócio real, uma raça eleita, um povo de sua particular propriedade. E isso vai se cumprir. Por isso fala, eu vou levantar um sacerdote fiel, e esses são aqueles que andam com Yausha Micaial, e são aqueles da Assembleia dos Primogênitos. Aí poderemos perdoar todas as dívidas, fazendo muito mais que o administrador infiel, porque eles vão estar invocando ó Yausha, um nome verdadeiro. Por isso, nas denominações, ninguém cresce, ninguém desenvolve, porque não tem alimento e nunca produzem frutos. E fala também que esses que são sacerdotes nos dias de hoje vão morrer. E em seguida levantarem um sacerdote fiel. E esse sacerdote fiel se cumpre em 1 Pedro, dizendo: vocês são uma raça eleita, uma nação santa, um sacerdócio real. Por isso que diz papai Yausha em Lucas 6,46. Por que me chamais mestre, mestre, mas não fazei o que eu digo? Quem escuta minhas palavras e a põe em prática é semelhante ao homem que, ao construir uma casa, cavou, aprofundou e lançou o alicerce sobre a rocha, mostrando que quem vai construir esta casa é aquele que recebeu o nome, as vestes e a missão. Papai Yausha construiu o templo lá em cima e Yausha Micaial vai construir aqui embaixo. Ele agora é um ungido, porque papai Yausha se tornou Iau forte e valente. O templo celestial vai ser conduzido pelos seres celestiais, o templo terreno pelos filhos de Adão. Por isso, vemos o Antimachia imitando, fazendo uma imagem de escultura e coloca dentro do seu templo, Vaticano, depois de ter infundido o Espírito nessa estátua. É uma representação daqueles que são filhos de Adão, que saem do barro. A casa estável celestial
com os seres celestiais, e a casa estável, o templo terreno, vai ser conduzido pelos sacerdotes descendentes de Adão. E em Malaquias é chamada a atenção dos sacerdotes que roubam Iau, fazendo um link com 1 Samuel 2,34, Hofni e Finéias, filhos de Eli, que estavam roubando as ofertas para Iau, porque toda a nação de levitas estavam roubando ao Iau, nos dízimos e nas ofertas, tomando para eles mesmos, pois os dízimos e as ofertas eram para socorrer as viúvas, os órfãos, estrangeiros e os necessitados. Continuando, mostra no versículo 8, dizendo: eu destruí os 3 pastores em um só mês, que são os 3 evangelhos anátemas. E no versículo 12 diz: eu lhes disse, se isto é bom aos vossos olhos, dai-me o meu dízimo, as minhas primícias da terra, porque o que está sendo retido por eles é humanamente o dinheiro e espiritualmente as pessoas que estão aprisionadas neles. Mas as pedrinhas preciosas serão entregues no templo, porque vai se cumprir, porque é palavra de Iau. E o sacerdote fiel é o primogênito. Assembleia dos primogênitos, os 144.000 primogênitos do sumo sacerdote Iauxa Micaial, e andarão sempre com ele. E assim seja feita a vontade do papai Iauxa. Grato a Iauxa, grato a Iau. Grato a Iauxa, grato a Iau. Grato a Iauxa, grato a Iau. Assim seja feita a vontade do papai Iauxa. Canal Ensinos de Iau e Iauxa, levando a palavra do reino e da justiça para os 4 cantos da terra.